Movimentos da psicologia. Estruturalismo. Na transição do século XIX para o início do século XX, a psicologia alcançou visibilidade nas universidades dos Estados Unidos e da Europa, notadamente na Alemanha, e o ritmo de seu desenvolvimento foi marcado pelos movimentos do estruturalismo e do funcionalismo. Em 1896, nos Estados Unidos, o britânico Edward B. Titchener, de 1867 a 1927, discípulo de Wundt, divulgou um projeto diferente do de seu professor em termos epistemológicos. Titchener e seus colaboradores identificaram mais de 40.000 qualidades e sensações, e afirmavam que cada elemento era consciente e poderia ser combinado para formar percepções e ideias. Esses elementos eram determinados pela qualidade, intensidade, duração e nitidez. Todos os processos conscientes e perceptuais poderiam ser reduzidos a esses elementos que, em última análise, são os átomos do pensamento. O reducionismo de chegar ao átomo do pensamento era uma exigência do Zeitgeist, aproximar a psicologia das ciências naturais e do espírito positivista. Titchener treinou vários observadores a descrever o seu estado consciente em vez de descrever o estímulo, por intermédio de uma introspecção experimental sistemática. O pesquisador criticava que, até então, os instrumentos de medida da fisiologia experimental aplicados à psicologia, como o taquistoscópio e o cronoscópio, eram mais importantes do que o próprio observador. Por isso, havia urgência em treiná-los para empregar a introspecção. Vamos fazer um exercício. Observe a imagem a seguir e depois responda o que você vê. Funcionalismo. O norte-americano William James, de 1842 a 1910, publicou, em 1890, o texto Princípios da Psicologia, que se transformou nas bases do funcionalismo nos Estados Unidos no século XX. Ele foi um representante da escola do pragmatismo e do funcionalismo. James não estava interessado nos átomos do pensamento, mas na experiência imediata que um objeto impunha à consciência, ou seja, um fenômeno. Suas principais teorias são os estudos sobre a emoção, sua origem e função, com grande impacto para a psicologia no século XX. James acreditava que uma alteração fisiológica no organismo levaria a uma emoção, ideia que foi corroborada em um estudo independente pelo fisiologista Carl G. Lange, de 1834 a 1900, psicólogo dinamarquês. Na perspectiva desses autores, não experimentamos uma emoção se não houver uma alteração fisiológica no organismo. Assim, o corpo reagiria de modo diverso aos eventos ambientais causadores de emoções, e as experiências emocionais nada mais seriam do que uma tentativa de dar sentido à alteração no organismo. Exemplo: se você escuta um barulho muito alto, como uma explosão, esse evento ambiental vai aumentar seu batimento cardíaco, causar sudorese, respiração mais rápida e curta, e o resultante disso é sua percepção de medo. Essa é a teoria James Lange para explicar uma emoção. Os funcionalistas sofreram influência da teoria da evolução das espécies e estavam mais interessados no papel adaptativo da consciência, dos hábitos, da emoção, ou seja, em suas respectivas funções. Para os funcionalistas, isso era mais válido e pragmático do que investigar o conteúdo da consciência em termos estruturais. No início do século XX, entre 1901 e 1913, a psicologia norte-americana vivenciou o debate, muitas vezes, fundamentalista e não amistoso, entre estruturalistas e funcionalistas. Na Europa, observamos outras discussões. A história em perspectiva. Nesse pequeno espaço, é difícil contar tudo o que acontecia na Europa e nos Estados Unidos, pois existiam intercâmbios e influência mútua, mas é uma escolha didática destacar aquilo que era mais evidente nessas localidades. Igualmente difícil é narrar todas as influências, as perspectivas e os acontecimentos que tiveram impacto na formação da psicologia como ciência entre 1879 e o fim do século XX, pois a proposta deste estudo é dar uma visão panorâmica. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Uma história à parte. A psicanálise é uma história à parte da psicologia, mas que exerce grande influência nos psicólogos, pedagogos, médicos psiquiatras, neurocientistas, entre outros interessados no estudo das funções psicológicas humanas. Erros de tradução colocam Sigmund S. Freud, de 1856 a 1939, em certos livros, como um teórico do instinto, mas isso está equivocado. A palavra instinto não se aplica a Freud, pois ele não usou o termo instinto, em alemão. Para os seres humanos, ele usou Trieb, traduzido como impulso ou pulsão.
Freud também apresenta sua teoria sobre o desenvolvimento psicossexual, fase oral, anal, fálica, período de latência, genital. Lembra-se de quando abordamos o tópico perspectiva e Zeitgeist. Nesse aspecto, do desenvolvimento psicossexual, a psicanálise é mal compreendida por leigos e pelo senso comum. Atenção! Não reproduza esses enganos, mas busque compreender a perspectiva do autor. De maneira geral, uma teoria do impulso, como compreensão do funcionamento humano, concentra-se em explicar como o nosso comportamento mantém o organismo em equilíbrio. A experiência psicológica de um desequilíbrio interno seria um impulso, ou seja, o energizador do comportamento. Exemplo: a sede é um desconforto psicológico para a necessidade de ingestão de líquidos. As teorias do impulso explicam comportamentos e são focadas nas causas, em nosso funcionamento interno, na fisiologia ou na estrutura da nossa mente. Não é incomum compararmos a proposta libidinal, energia mental, de Freud com um sistema hidráulico. Imagine uma caixa de água sendo abastecida. Se a boia da caixa falhar, a água escorrerá por um mecanismo de escape para fora da casa, um meio simples de segurança para sua casa não ser inundada pela água. Vamos descrever com essa analogia o funcionamento da mente humana na perspectiva desse autor. À medida que os impulsos corporais acumulam energia, por analogia, a água de nosso sistema hidráulico. A experiência psicológica resultante é um aumento da ansiedade, um desconforto psíquico. Então, é preciso proteger, por meio de um mecanismo de escape, como aquele presente na caixa de água, nossa saúde física e mental, para evitar a inundação de nossa residência. Freud descreverá minuciosamente esses mecanismos de defesa. Ele elenca 3 estruturas do aparato psicológico humano que vivem em uma interação dinâmica e, digamos, medindo forças. ID. Evita a dor e maximiza o prazer. A girafa ardente, Salvador Dalí. Ego. O aspecto racional da personalidade. Figura clássica e cabeça, inacabada, Salvador Dalí. Superego. Introjeção da moral da sociedade na estrutura de personalidade. A Madonna de Port Ligat, Salvador Dalí. O ID, como uma estrutura psíquica inata, é regido pelo princípio do prazer e pela busca da satisfação imediata. Representa, por analogia, a pressão da água que chega à nossa caixa. Essa pressão é constante e buscamos objetos que sejam capazes de satisfazer o desconforto psíquico. Como não podemos atender às pressões mais primitivas em busca do prazer, devido à ação do superego e dos mecanismos de defesa, eventualmente, adoecemos, pois não podemos buscar os objetos que, de fato, desejamos. Esse adoecimento, muitas vezes, não apresenta os motivos para a consciência, para o ego. A produção intelectual da psicanálise, inicialmente, foi direcionada para a saúde mental e para o tratamento clínico de enfermidades mentais. Uma inovação para a época. Durante o século XX, a psicanálise foi empregada de maneira mais ampla para compreender diversas manifestações humanas, uma vez que se constitui como uma teoria da personalidade e do desenvolvimento humano. Pode ser aplicada na psicopedagogia, na psicoterapia, na educação, na saúde e nas práticas institucionais e comunitárias. A psicanálise sofreu algumas variações, ao longo do século XX, nas mãos de outros autores que discordaram de certos aspectos da abordagem de Freud ou ampliaram algo que anteriormente não tinha sido abordado ou aprofundado. Para encerrar esse tópico, falaremos sobre Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, cuja teoria dos tipos psicológicos é amplamente utilizada como orientação profissional no levantamento do estilo de aprendizagem de uma pessoa e dos seus interesses. Isso pode ser utilizado no planejamento de projetos educacionais, bem como na seleção de pessoas em recursos humanos. Jung foi um discípulo de Freud, mas romperam relações por divergências teóricas. O seu sistema é conhecido como psicologia analítica, que é aplicada na psicoterapia, em saúde mental e na avaliação da personalidade. A tipologia de Myers-Briggs, classificação tipológica de Myers-Briggs, é um instrumento padrão ouro para avaliação da personalidade MBTI. Outro teste que é amplamente utilizado no Brasil é o Questionário de Avaliação Tipológica, QATI. Ambos os recursos são de uso restrito do psicólogo e da psicóloga. No Brasil, o uso e a comercialização de testes psicológicos são restritos aos profissionais da psicologia com inscrição ativa em um conselho regional de psicologia. Existem questões técnicas e psicométricas delicadas para garantir a correta utilização e fazer inferências corretas sobre a população brasileira.